Obrigada, Vitor. Pode começar. Já te dei autorização. Obrigado, professor. Perfeito. Então, pessoal, a ideia dessa fala inicial, que não vai tomar muito tempo, inclusive para dar espaço para o outro grupo falar a respeito do artigo que vai construir, é fazer um resumo dos principais pontos que a gente abordou ao longo desse mês, né? Tratamos basicamente sobre bilinguismo na ótica da neurociência e da linguagem, né? E aí a gente trabalhou organizado em basicamente um artigo, excetuando a última aula que trabalhamos com 2 e análise de uma live do professor Ricardo. Cada aula a gente trabalhou com um tema específico. A gente começou com teorias gerais de bilinguismo no aporte da neurociência, seguiu pelas relações entre memória e bilinguismo e fechou falando sobre uma abordagem transdisciplinar para o bilinguismo, que engloba tanto as vertentes mais sociais da linguagem, funcionais, como também as vertentes mais neurobiológicas e neurocognitivas. O grupo é composto pela Anabela Paz e Elizabeth Santos, que apresentaram o primeiro texto. Na segunda semana, a Olivia e a Renata trabalharam com o texto sobre memória. E na última semana, a Stefane trabalhou com os 2 textos e a análise da live do professor Ricardo Souza sobre essa abordagem transdisciplinar. E hoje eu fecho falando um pouquinho sobre cada uma dessas abordagens. Antes da gente continuar, eu trouxe algumas questões, uma espécie de quiz rapidinho, acho que a gente consegue fazer em uns 10 minutos. São questões de múltipla escolha e de correlação sobre os assuntos que a gente abordou nos últimos encontros. Então, se vocês puderem acessar pelos celulares ou computadores de vocês a esse formulário e resolverem essas questões em 10 minutinhos, a gente volta em seguida para fazer um comentário sobre o gabarito. Tudo bem? Vitor, você posta esse link no chat? Posso postar agora. Vou colocar agora. Pronto. Nos vemos em 10 minutos. Vitor, consegue me ouvir? Com licença. Sim, sim. Você ainda está apresentando a sua tela? Estou? Você está respondendo? Parei, obrigado por me alertar. Eu nem queria olhar, mas tudo bem. Vitor? Vitor, está me ouvindo? Sim, professora, desculpa. Na pergunta 2, realmente só tem uma resposta? Não. Há termos que vão fazer parte das duas... Então, você programou
para aceitar uma resposta só. É? Só dá para botar uma. Ai, puxa. Porque aqui no meu gabarito aparece a marcação de diversas. Quando eu for compartilhar, eu vou mostrar. Para mim também tá igual o Daniel. Ah, tudo bem. Então a gente pode desconsiderar número 2, porque ou marcar o que der, né? E depois a gente faz a comparação juntos. Tudo bem, pessoal? A gente já pode seguir para os comentários? Eu espero mais um pouquinho. Você está pedindo para enviar para você mesmo? Como é que é? Eu acho que não precisa fazer o envio, não, professora, fechar. Pode deixar em aberto. Ok. Vamos lá então, né, gente? Fazer os comentários agora, que a gente conversa um pouquinho a respeito das questões. Vamos lá. Deixa eu voltar a compartilhar minha tela e a gente comenta. Prontinho. Então, vamos juntos. A primeira questão diz assim: uma justificativa para o uso do termo L2, tanto para a primeira tanto para a primeira língua adicional, quanto para as seguintes, se justifica por... É a segunda opção, né?
pois os processos decorrentes da aquisição de línguas adicionais seguem um fluxo muito próximo em termos sociais e neurobiológicos. Então, não se usa numa sequência, né? A pessoa tem como língua materna o português. Aí ela aprende em seguida, né, após a plasticidade do período crítico, o inglês, por exemplo. Essa é a sua L2. Se ela, após o inglês, aprender o espanhol, não será usado o termo L3 e, em seguida, L4, L5. Né? A gente usa segunda L2. Porque os processos, né, que subjazem à aprendizagem de uma segunda, terceira, quarta, segunda língua são muito próximos na questão de uso de acesso da memória, funções inibitórias e questões dentro dessa perspectiva. Né? A segunda questão, que não deu para fazer, porque, na verdade, eu tinha que ter escolhido na hora de formular o teste, os quadradinhos, né, as checkboxes, e eu coloquei para marcar a opção correta, peço desculpas. Mas dá para a gente conversar um pouco aqui a respeito. Né? A gente dividiu terminologias em dois grandes grupos, né? Aquelas mais ligadas à teoria social e pedagógica sobre bilinguismo e aquelas mais ligadas à questão mais gerativa e biológica do bilinguismo. Há termos que serão usados nos dois aportes. Por exemplo, o termo língua franca, que tem a ver com língua de contato, né, e estudos ligados à globalização de línguas, por exemplo, é um termo mais cativo, na opinião de vocês, as teorias sociais ou as teorias gerativas? Como eu sou do grupo, eu não vou responder. Deixa eu olhar o chat. Acho que o pessoal Eu acho que é o primeiro, né? Teoria social. Né? Tem mais a ver com aspectos sociais da linguagem do que as discussões de teoria gerativa. É um termo que a gente vai ver pouco frequente em artigos da área da linguística gerativa, linguística experimental, psicolinguística. O termo língua adicional, a gente falou no nosso primeiro encontro, né? Ele é mais cativo a qual das duas ou as duas? O que vocês acham? Um de cada vez. A gente falou que hoje, né, o termo língua adicional, lá no primeiro encontro, tem sido usado tanto em pesquisas da área da linguística gerativa, isso mesmo, Jéssica, quanto em pesquisas da área social. O termo foi cunhado inicialmente na linguística aplicada, mas hoje ele tem sido usado em pesquisas tanto na linguística aplicada como em linguística teórica, linguística gerativa. Língua materna. É mais cativo para qual das duas? Ou as duas? O que vocês acham? As duas também, né? É um termo utilizado nas duas, inicialmente cunhado nas teorias gerativas e apropriado, né, nessa visão mais transdisciplinar pelas teorias de aprendizagem. Né? Então, é o contrário de língua adicional, que nasce, né, na pesquisa em linguística aplicada e é apropriado nas pesquisas em linguística gerativa. O termo língua materna nasce nas pesquisas gerativas e é apropriado nas teorias de aprendizagem. Língua estrangeira. Língua estrangeira já é um termo mais delicado. Né? O termo língua estrangeira é frequentemente relacionado às teorias sociais, teorias de aprendizagem, linguística aplicada, né? E é muito delicado, principalmente se a gente for submeter um trabalho para uma revista que seja interdisciplinar ou transdisciplinar, o uso de língua estrangeira, né, por conta aí dessas divisões de definições que a linguística aplicada define. Então, a gente frequentemente tem usado segunda língua. Antes da linguística aplicada, quando a língua, quando existia claramente uma diferença entre a língua que você aprendia com seus pais, que não existia também, antes do Chomsky, existia claramente a noção de língua estrangeira, e era muito usada, para você querer identificar uma língua que você aprendia num país onde aquela língua não era falada. Essa língua não seria designada assim se você fosse um imigrante na França, por exemplo.
tá? Uhum. Você não falaria do francês lá como uma língua estrangeira, porque você estava no país onde o francês era falado. Mas, em relação ao Brasil, a gente falava do francês como língua estrangeira. Então, esse é um termo muito antigo, muito usado, e que não começou com a linguística, quer dizer, não veio com essa política toda. Depois é que ele se tornou um termo mais político. Obrigado, professora. Tem um autor chamado Rod Ellis que fica transitando entre teoria gerativa, né, porque trabalha com análise do erro, mas também é da linguística aplicada, que faz notas de rodapé muito grandes quando ele vai se referir ao termo língua estrangeira, justamente apresentando essa diferença. Certo. L1 e L2, né? Vamos falar já nos dois blocos. Vocês acham que pertence mais às teorias gerativas ou às teorias de aprendizagem, às questões mais políticas? Ou as duas? Acho que é segunda, né? Mais as teorias gerativas? Me parece. Sem certeza. A gente tem alguns trabalhos em linguística aplicada, políticas linguísticas, que fazem referência ao uso de L1 e L2, ASL1, né, aquisição de segunda língua, e a aquisição de primeira língua, mas o termo é muito mais propício a ser utilizado no segundo grupo, né, nas teorias gerativas, justamente por uma questão de acesso, né, acesso aos elementos linguísticos. Aprendiz de línguas. Tem mais a ver com o primeiro ou com o segundo? Acho que o primeiro. Apesar de termos em alguns estudos, né, principalmente quando a gente fala no contexto institucional, em análise de aprendizagem no contexto explícito, a palavra aprendiz, né, constantemente na teoria gerativa a gente usa outros termos como, né, sujeito e falante, ou propriamente o termo bilíngue. Falante está para o primeiro grupo, para o segundo ou para os dois? Me parece que é o primeiro, assim, porque o gerativismo olha mais a competência, né, tal. Isso, Mayara, muito bom, muito bom. É justamente o termo falante, apesar de ser usado, às vezes, de forma mais genérica em pesquisas na área de aquisição da linguagem, por exemplo, ele está muito mais cunhado nas teorias aí políticas, né? Aquele que fala a língua, por exemplo. Processamento da linguagem, por exemplo. Essa aí acho que é mais fácil, né? Acho que é o 2. Essa já é do nosso vocabulário diário. Aquisição, na mesma proporção, né? Apesar de estudos na área de linguística aplicada também usarem bastante o termo aquisição, mas numa perspectiva mais geral, né? Sem os meandros que a gente utiliza para descrever, de fato, o processo de aquisição em termos biológicos. E, por fim, aprendizagem. Aprendizagem é uma discussão polêmica. Parece que tem mais peso na primeira, né? Talvez a gente encontre mais no primeiro grupo. Sim, a gente encontra com mais frequência, né, em artigos do primeiro grupo. Entretanto, a gente tem discussões interessantes sobre o papel implícito e explícito do conhecimento em determinadas tarefas. E aí a gente punha também nas pesquisas gerativas, sobretudo psicolinguísticas, o termo aprendizagem, mas ele é muito mais vinculado às teorias mesmo da linguística aplicada e aspectos sociais da linguagem. É isso. Vitor, esse termo aprendizagem, apesar dele ser mais cunhado na primeira linha teórica, né, dessa política mais linguística, a gente também usa, né, igual você falou, na teoria gerativa, mas eu acho que assim, o uso do termo aprendizagem nas teorias pedagógicas
eles usam esse termo querendo dizer uma coisa. E quando a gente usa, a gente quer dizer outra coisa, né? Quando a gente usa o termo aprendizagem, a gente está se referindo a uma aprendizagem de nível biológico. Uhum. E me parece que as teorias mais voltadas para o social e para a pedagogia, elas usam esse termo aprendizagem para se referir a processos, a metodologias, ou a metodologias, resumindo. Esse processo mais formal de ensino, né? Formal e explícito. Muito bom, Stefane, obrigado. A próxima questão diz assim: os estudos de aquisição de L2 a L2 e de bilinguismo nasceram de formas diferentes. Qual alternativa melhor delineia esses estudos de acordo com a live do Ricardo Souza que assistimos no último encontro? A primeira opção diz: os estudos de aquisição de segunda língua começaram depois dos estudos de bilinguismo e eles, os estudos de aquisição de segunda língua, olham para o estado de interlíngua do falante. Para os estudos do bilinguismo, o que está posto é o uso da língua. Ou os estudos de aquisição de segunda língua começaram antes dos estudos de bilinguismo e eles, os estudos de segunda língua, olham para o uso da língua. Para os estudos do bilinguismo, o que está posto são os estados de interlíngua do falante. Então, aqui é uma questão da definição tá invertida, né? Uma diz que o bilinguismo coloca o estudo dos estados de interlíngua e o outro diz que a aquisição de segunda língua observa os estados de interlíngua. E aí, o que vocês acham? A primeira ou a segunda alternativa? Eu iria na primeira, Vitor, mas não, sem certeza também. Obrigado, Mayara. Mais alguém? A Jéssica disse que marcou a primeira também. Legal. O que ele apresenta na live justamente é isso, né? Ele separa, ele segmenta os estudos em bilinguismo com uma questão mais da pedagogia, mais ligadas ao uso, às políticas linguísticas, e a aquisição de segunda língua mais voltada ao jargão gerativista e, portanto, às questões de processamento mental do idioma em si. E aí, pensando nessa perspectiva, é a primeira, de fato, né? A aquisição de segunda língua olha para o estado da interlíngua, né? Esse contato linguístico na mente do aprendiz. E bilinguismo está mais para o uso, mais para a apropriação, mais voltado para essas questões sociais e políticas. Ok. Alguém tem algum comentário nessa 3? Quer fazer algum acréscimo? Vamos seguir, então. A 4 diz assim: o que os estudos do bilinguismo versus de aquisição, não necessariamente de L2, consideram como período crítico? Vocês foram, vamos para ser mais práticos, né? Na primeira ou na segunda? Tamires primeira, Jéssica segunda. Primeira também. Primeira, Mayara. Ok, a alternativa correta, de fato, é a primeira, né? Os estudos do bilinguismo consideram apenas o período crítico lato sensu, ou seja, uma visão mais generalista, né? Porque para eles não se acha exatamente quando se dá o intervalo desse período sensível. Posiciona-se de forma agnóstica, em dada medida, sobre o assunto. Já os estudos de aquisição consideram também o período crítico stricto sensu, pois tratam o período crítico como um fator biológico de tecido neural e inputs. Além disso, a maturação da circuitaria neuronal e input são gatilhos essenciais para a abertura dos períodos críticos. Isso aparece no texto que a Stefanie apresentou no início, né? Logo após a análise da live, foi o primeiro texto apresentado pela Stefanie, que faz uma visão mais biológica do processo de aquisição de L2. E, finalmente, a número 5, ao analisar o trabalho do grupo de Douglas Freire, a gente considera que esse é o texto que fala sobre a abordagem transdisciplinar, né? Sobre um olhar transdisciplinar no estudo do bilinguismo. E vocês foram na primeira ou na segunda alternativa? Essa era bem capciosa, porque só tinha uma palavrinha diferente, né, nas assertivas. Tamires foi na primeira. Jéssica também na primeira. Primeira também. Mayara na primeira.
Ótimo, pessoal. De fato, é a primeira, né? A diferença da primeira para a segunda é o não, né, que está aqui. Então, o estudo de aquisição de segunda língua deveriam olhar para a ontogênese da linguagem para conseguir fazer contribuições de forma integrada, que era a perspectiva do trabalho, né? Ser transdisciplinar, ou seja, trabalhar com as realizações biológicas, cognitivas, linguísticas, ambientais, sociais e educacionais, tanto para o desenvolvimento das línguas quanto para as suas perdas. Então, a visão do Douglas Clear, ela é bastante abrangente do ponto de vista da abordagem, né? E aí a gente até problematizou na aula passada a dificuldade metodológica que a gente tem quando faz uma abordagem tão ampla assim, né? Porque a gente acaba integrando diferentes áreas e a dificuldade de manipular o objeto fica maior, né? Mas a visão da segunda alternativa não é alinhada com a proposta do trabalho do Douglas Clear, certo? Então, esses foram os pontos principais que a gente abordou, e agora eu vou fazer uma síntese bem rápida na sequência das atividades que a gente desenvolveu ao longo das aulas, e aí eu venho numa sequência em que eu apresento a primeira, a segunda, e a Elizabeth apresenta a terceira, faz a resenha da última aula, tá bem? Vamos lá, então. Sobre os conceitos mais basilares de bilinguismo, né? Genericamente, o termo é usado e abarcado em 3 perspectivas teóricas. As perspectivas sociolinguísticas e de políticas linguísticas, no que se refere ao estudo sobre convivência de povos, línguas de contato, língua franca, né? Essa é uma maneira de se abordar o bilinguismo. Uma outra maneira é dentro da linguística aplicada ao ensino, no que se refere a dados levantados sobre a aprendizagem de língua em contexto instrucional, comparado com situações de uso, avaliação de proficiência, dados metodológicos, como a Stefania até falou ainda há pouco. E o último, que é o que nos interessa, que são as abordagens em linguística gerativa, tanto nas análises contrastivas em sistemas de gramática, quanto na percepção de fatores neuropsicolinguísticos e biológicos relacionados ao processo e à aquisição de segunda língua, processamento, digo. A abordagem, alguns teóricos, a gente fez um levantamento breve, só a nível de ilustração, dessas abordagens mais integradas, né, ou integradoras ou transdisciplinares. Por exemplo, recentemente, em 2020, tem um trabalho da professora Ingrid Finger que fala quando a alfabetização ocorre simultaneamente em 2 línguas, de reflexões sobre o biletramento a partir da análise de textos de crianças bilíngues. Nesse trabalho, a autora lança a mão tanto de um aporte mais gerativista para fazer a análise do experimento que ela conduziu, como na parte de fundamentação teórica, ela lança a mão de algumas teorias da linguística aplicada, para mostrar essa visão mais transdisciplinar no fenômeno do bilinguismo. A Larsen Freeman, que foi falada com frequência pelo Leonardo em algumas interlocuções, no livro Language Emergence, Implications for Applied Linguistics, a gente tem justamente os 2 pontos, né? A emergência da linguagem, que é um termo cativo das teorias gerativas, em um material que é da linguística aplicada. Como a professora Aniela disse, ela nunca foi declaradamente gerativista, mas ela usa todo um aporte gerativo nas análises e nas conduções, né, teóricas que ela faz na linguística aplicada. Tem um texto também em coautoria da professora Ingrid Finger, falando sobre o papel da atenção ao input no desempenho da produção escrita de críticas de filme em inglês. Então, a gente percebe que são termos cunhados de teoria gerativa, input, desempenho, produção, mas aí você tem um fator social, um dado social, porque o corpus analisado é a crítica sobre filmes, então entra aí um fator social dentro da análise. E, por fim, né, ou melhor, antes do fim, temos a Vivian Cook, Background to Auditive User, que vai falar do fator social histórico, né, na definição dos padrões de bilíngue. Temos também Lourdes Ortega, com Second Language Acquisition for 21st Century, Disciplinary Progress e Transdisciplinary Relevance. E aí, justamente, essa relevância transdisciplinar reforça lá o pressuposto apresentado pelo Douglas Clear e colegas. E, por fim, o livro que a gente utilizou dentro da resenha, em que a gente assistiu uma live sobre ele, que é do Ricardo Augusto, Segunda Língua, Aquisição e Conhecimento, em que ele faz essa bipartição dos estudos bilíngues num aporte mais das políticas linguísticas e dos estudos em aquisição de segunda língua numa perspectiva mais gerativa.
Ainda a esse respeito, né, a gente começou a algumas discussões sobre as diferenças do cérebro de um monolíngue para o cérebro de um bilíngue. Né? Em termos mais gerais, as redes neurais diferirão no que se refere ao controle inibitório e uso da memória, mas essas elaborações dependerão também de fatores como idade, tempo de exposição e afins. Mas o acesso à memória e controle inibitório, através de suas diversas redes neurais, acontece de maneira diferente no cérebro de um cérebro monolíngue para um cérebro bilíngue. Outro fator importante é que as vias de acesso e sistematização de novas línguas serão importantes para a observação do bilíngue, pois o contexto de aprendizagem gera conhecimento explícito e de uso, um conhecimento implícito. Então, o uso linguístico, o contexto natural de aprendizagem de uma língua estrangeira desperta conhecimento implícito. E a aprendizagem formal, instrucional, gera conhecimento explícito. O conhecimento explícito e o conhecimento implícito se manifestam de forma diferente. Ou seja, a forma que esses dois conhecimentos são acessados e processados em termos neurais é diferente e, portanto, a maneira com a qual o bilíngue se tornou bilíngue também diferirá numa análise mais ampla do processamento da linguagem no seu cérebro. O primeiro texto apresentado foi How Native Like is Non-Native Language Processing, que é um texto assim, bem emblemático nos estudos de aquisição de segunda língua, né, porque ele faz uma revisão ampla, né, de diversos artigos e produções na área para poder exemplificar como o trabalho com aquisição de segunda língua é desenvolvido. Né? E, em termos práticos, os autores colocam esses pontos aqui. Primeiro que é um estudo pautado em levantamentos de pesquisas experimentais com vistas a revisar os resultados dos estudos comparativos entre processamento bilíngue e monolíngue, com o objetivo de responder a algumas perguntas, sobretudo sobre ser ou não possível equiparar os níveis de processamento do monolíngue com os níveis de processamento do bilíngue. Basicamente, essa é a pergunta-chave aí do texto. Tem como um monolíngue ser como tem como um bilíngue ser como um monolíngue em nível de processamento? Os fatores concretos que fazem com que haja diferença no processamento são a influência da L1, as limitações cognitivas desse aprendiz e as mudanças maturacionais que acontecem, sobretudo, na adolescência. Há evidências sobre transferência em nível em ordem, né? Nível fonológico, ortográfico, morfolexical e léxico-semântico. Então, existem transferências da L1 para a L2, e transferência e interferência são termos-chave no estudo de aquisição de segunda língua. Há uma questão vinculada à automaticidade verificada em dados de potencial relacionados a evento, em ERPs. Então, há um indicador de negatividade anterior esquerda precoce, né? A ocorrência de N400 dos bilíngues, ela é bastante semelhante à dos nativos, mas com um certo atraso. Então, em resumo, o que foi apresentado aí por eles é que o N400 acontece tanto para monolíngues quanto para bilíngues com grau de proficiência. Entretanto, esses bilíngues poderão ter um atraso na ocorrência desse N400 em função, né, das duas línguas competindo, né, nas vias de acesso aí cerebrais. E, por fim, o autor também salienta a importância do papel dos sistemas de memória declarativa e procedural em relação a essa automaticidade, em relação a esse uso linguístico. E aí, isso foi o ponto, né, o pé, para que a gente seguisse para a aula seguinte, né, para o encontro seguinte, em que a Olivia e a Renata apresentaram esse texto, que é o modelo declarativo e procedural do Ullmann. Né? E temos, então, nesse texto, basicamente, a apresentação dos sistemas, né? Os sistemas do modelo DP, declarativo procedimental, são usados para domínios cognitivos gerais, mas estão análogos ao processamento da linguagem. Então, por exemplo, dirigir, andar de bicicleta, tem também outras questões para além da linguagem que estão vinculadas a esses sistemas de memória. Esses sistemas não são somente linguísticos. O sistema DP é parte do sistema de memória de longo prazo, então isso é importante observar que a memória humana se divide em memória de curto prazo e memória de longo prazo.
Dentro da memória de curto prazo, temos a memória imediata e memória de trabalho. Isso é com base em uma das autoras apresentadas pelo artigo. A memória de longo prazo se divide em declarativa, que pode ser semântica ou episódica, e a implícita, que pode ser a memória por priming, e a memória procedimental, procedural. Então, elas estão vinculadas à memória de longo prazo. O lobo temporal medial tem relação com a memória declarativa, né? No modelo de Brodmann, são as áreas 45 e 47, né? Que são áreas mais latentes à produção, a manifestação dessa memória. A memória declarativa está também relacionada com bases moleculares, né? Proteínas como o BDNF e o hormônio estrogênio estão vinculados a essa memória. Então, há questões como idade, há um platô na adolescência, sexo, vantagem para o sexo feminino por conta do estrogênio, destreza, porque há vantagens para canhotos, sono, porque as memórias se consolidam através do sono, e também a prática de exercícios para a manifestação, né, mais acurada dessa memória declarativa. Já a memória procedural está relacionada às áreas 6 e 44 do modelo de Brodmann, né, bem como o cerebelo. Né? Nos aspectos moleculares, ela está relacionada com proteínas como FOX, depois eu faço o acréscimo aqui, FOXP2, a DARPP31 e DRD2. Né? A memória procedural ela é especializada na aprendizagem por predição. Em nível de gramática, a memória declarativa ela está em baixa exposição para L2 e a memória procedural está em alta exposição, considerando que a memória declarativa ela é explícita e ela tem a ver com o acesso ao léxico, e a memória procedimental ela tem relação com a manipulação de estruturas, logo mais ligada a conceitos de uma gramática estrutural. Há uma observação em medidas como análise de casos com lesão e potenciais relacionados a eventos. Então, são as duas medidas principais que são utilizadas como metodologia nas neurociências para se observar, né, a manifestação da memória declarativa procedural. E o conhecimento explícito está para a memória declarativa e o implícito está para a memória procedural. Então, estudos em aquisição de segunda língua pautados nas relações com os sistemas de memória são bastante promissores, considerando que há muitas discussões sobre o papel do conhecimento implícito e conhecimento explícito no uso, né, das segundas línguas, das línguas adquiridas, das línguas adicionais, certo? Agora, então, a gente vai caminhar para a aula seguinte, né, o último encontro, que foi o da semana passada, e aí eu vou abrir espaço para a Elizabeth fazer a apresentação dela, e em seguida a gente amarra com os pontos aí de conclusão. Boa tarde a todos. Vocês estão conseguindo me ver? Sim, Beth. Então, Stefani, espero que esteja à altura. Confesso, professora Aniela, que, claro, por ser uma resenha, né, eu revi o vídeo para montar, eu tentei ser bem concisa, mas tantas coisas importantes que a Stefani falou, que realmente não dava para enxugar muito. Então, deram aqui uns 24 slides, mas vou tentar reduzir um pouco, tá? Bom, vou compartilhar aqui. Vocês já estão vendo minha tela? Sim, estou vendo sim. Já sim, Beth. Está em modo de apresentação. Bom, resenha do encontro do dia 18 de agosto de 2021. Apresentadora Stefani Martins. Fiquei na dúvida na pronúncia, recorri a ela se era Stephanie ou Stefani. Resenhadora eu, Elizabeth Santos, e professora Aniela França. Bom, foi apresentado, né, pela Stefani um vídeo de Ricardo de Souza como uma forma proposta para não assistirmos toda a live, mas foi só uma parte da live, em torno de 20 minutos,
de forma específica, que foram as perguntas e respostas, né, para o melhor entendimento. A Stefane contextualizou a apresentação com 6 slides, né, fazendo ali um resumo do que iria ser colocado no vídeo. E em seu estudo, os estudos da Stefane, ela nos trouxe 2 papers, né, fazendo uma comparação de uma visão de 2 problemas de aquisição de L2. Os slides, coloquei aqui bem resumido o que o processamento da linguagem por bilíngues traz, né, o estudo da aquisição de segunda língua, diferença de estudos bilinguismo e aquisição de L2, o bilinguismo como definição. Assim, os estudos de aquisição, eles estão focados nos estudos de interlíngua, a entender o que é essa interlíngua, que é um estado de conhecimento mental de falantes de L2, e ainda entendendo essa interlíngua, entender, né, o que leva e o que impede a aquisição de uma L2. Seria isso. Uhum. Bom, o encontro da Second Language Acquisition com o bilinguismo, né, as perspectivas, as interfaces internas e externas, questões empíricas do bilinguismo, motivações para o code switch no âmbito individual e comunitário, questões macrosociais, microsociais. A psicolinguística do bilinguismo, porque, na verdade, a Stefane apresentou 6 slides, então eu estou resumindo aqui um pouquinho dessa introdução do vídeo do Ricardo de Souza. Segundo ele, né, Ricardo de Souza, o que está posto é o uso, a arquitetura de armazenamento de representações linguísticas. As memórias de L1 e L2 estão no mesmo espaço de memória? Isso foi levantado no vídeo, né, lá na parte de perguntas e respostas. O bilinguismo está preocupado com o uso da língua e não com a interlíngua. Os papers de estudos, como a Stefane, eu havia dito, né, ela apresentou 2 papers, mas ambos com uma forma diferente. Então, aí os nomes dos 2 papers que foram apresentados. Panorama geral e comparativo dos papers. O primeiro apresentou o nível de abordagem biológica, o segundo em outros 3 níveis. Micro, que entende a linguagem como experiência, médio, que entende a linguagem como interações sociais, e macro, que apresenta as questões de ideologia e crenças como fatores de aprendizagem de línguas. Período crítico. Os autores, Werker e Hanskens, é assim que se pronuncia? Hans. Obrigada, professora. Entendem como fator neurobiológico de tecido neural. Então, a Werker e o Hent entendem o período crítico como fato neurobiológico de tecido neural? Bom, a Stefane apresentou também, né, como definição o que são os PCs, né, os períodos críticos. Segundo os autores do primeiro paper, não são exclusivamente humana e nem exclusivamente da linguagem. Eles partem do conceito macro ao micro. Definição conceitual. Regiões sensoriais do cérebro são plásticas, são induzidas pela experiência e dependentes de janelas temporais. E da definição clássica, é uma janela temporal do desenvolvimento precoce típico. Stefane explicou dentro de uma linguagem que não adianta querer que um bebê fale se não tem uma maturação neural, né? Fazendo essa complementação do primeiro paper, onde a maturação e o input são gatilhos essenciais para a abertura dos períodos críticos. De acordo com os autores do primeiro paper, a maturação neural e o fechamento do período crítico estão relacionados. O início do período crítico é marcado por um neurotransmissor GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, especificamente o PV, que tem como função que liga e desliga os períodos críticos. Os autores questionam esses processos de abertura e fechamento, uma vez que os tempos dos períodos críticos são plásticos. A plasticidade neural acontece em função da idade, em função... gente, desculpa aqui, tá atrapalhando. Sim. Em função do PV e em função da maturação do controle excitatório inibitório. O quadro a seguir, né, que eu vou mostrar para vocês, ilustra as imagens de A a D como é representado o circuito excitatório inibitório da maturação da plasticidade cerebral no período crítico. Aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver.
como a Stefani explicou, né, tem aqui a explicação direitinho, de acordo com as imagens, né, de A a B, a maturação. A imagem A é a maturação lenta do circuito excitatório inibitório, que determina o começo e o final da plasticidade cerebral, isto é, a janela da plasticidade nasce da combinação entre a maturação do balanço excitatório e inibitório. Na figura B, C e D, como resultado do período crítico é maleável, permitindo, então, a plasticidade precoce, tardia, estendida, estreitada, depended ou reaberta. E ela conclui aqui também, nessa imagem, que a plasticidade é mediada por fatores moleculares que viabilizam o religamento dos circuitos neurais em resposta à experiência sensória. Breaks moleculares na plasticidade eventualmente consolidam circuitos neurais indo de um estado plástico a um estado estável, fechando, então, um período crítico. Manipulações dos períodos críticos. Manipulação biológica, a privação sensória, maturação dos circuitos, altera a abertura do período crítico. A manipulação por experiência, nascimento prematuro de um indivíduo, exposição a antidepressivos e depressão da mãe afetam o período crítico. Duração do período crítico, há uma poda sináptica e o ambiente enriquecido de estímulos afetam a duração do período crítico. A manipulação da experiência, tem a diferença da manipulação por experiência e a manipulação da experiência. A experiência bilíngue e a dieta afetando a duração do período crítico. No paper também é citado que pessoas que não comem carne afetam o período crítico. Períodos críticos na percepção do discurso envolvem sistemas sensórios. A linguagem é governada por um período crítico com diferentes aberturas e fechamentos. Isso ainda está em estudo, né? A Stefani deixou bem claro isso na fala dela. Período crítico para a aquisição da linguagem vai até o início da puberdade. Período crítico para a aquisição da sintaxe, apresentando uma queda desse período a partir dos 7 anos. E o período crítico para a aquisição de vocabulário ocorre durante toda a vida e não há um fechamento. Isabel, só um momentinho. Nessa segunda linha aqui que você fala que ainda está em estudo, o que você falou em relação a isso, Stefani? Porque eu não me lembro de você ter falado que ainda estava em estudo. Eu acho que o que eu falei é que o período crítico, não é que ele não ainda estava em estudo assim para afirmar, não é nesse sentido, é que assim que ainda não existe um consenso de quando, em relação a esses estudos que o paper menciona. Por exemplo, o Lenneberg, mas de 67, né, traz que vai até o início da puberdade. E o Johnson e o Newport falam que tem uma queda a partir dos 7 anos, e a de 89, a minha fala era mais num sentido assim de não ter ainda um consenso na literatura de falar, a partir de X idade. Certo. Foi nesse sentido. A definição exata, né? É isso. Não, a definição se tem. O período crítico hoje em dia não é mais uma pergunta. Ele pode ser medido, pode ser observado claramente. Existe o período crítico mesmo. Não se está pensando, isso já foi resolvido. A questão é que existe uma diferença entre o momento que ele vai abrir e o momento que ele vai fechar. E essa diferença ela existe em relação a duas coisas. Primeiro, em relação a cada indivíduo, você pode ter um período crítico que começa um pouco antes do meu e que termina um pouco antes ou depois do meu, isso é uma primeira coisa. E uma segunda coisa é que diferentes cognições, por exemplo, o período crítico da visão, ele vai até os 9 meses depois de nascido. Algumas pessoas ainda apresentam sinais de maturação dos tratos visuais até um pouco depois de 1 ano. Mas, na verdade, você encontra bebês que, com 9 meses, já enxergam a mesma coisa que uma pessoa adulta com visão 20/20 enxerga. Então, existe um pouco de diferença entre as diferentes cognições e existe alguma diferença individual também.
que talvez seja também de cunho genético também essa diferença individual. Isso que não está ainda muito bem explicado. Tá confirmado. Tá. Os autores apresentam informações sobre a aquisição da linguagem já na vida gestacional do indivíduo em etapas. E a Stephanie colocou, né, exemplificou, detalhou essas etapas. Eles ainda comparam entre bebês bilíngues, experiência bilíngue precoce, com bebês que tiveram privação da linguagem, no caso aqueles de surdez. Eu lembro até que, acho que foi nesse momento que eu fiz uma pergunta, que a Stephanie respondeu, e a professora falou que ok, em relação ao exemplo que eu tenho na minha família, né, de uma criança, que ele tem pais que são surdos, então ele tem o conhecimento, já pela idade dele de 6 a 7 anos, conhecimento de Libras, e a língua materna dele, no caso, a língua portuguesa, que ele lida, se ele teria algum tipo de dificuldade maior em aprender uma terceira língua. Nos estudos, os bebês bilíngues estreitam um período crítico em 2 conjuntos de categorias, fonêmicas, um conjunto para cada língua. Os estudos ainda indicam que o estreitamento do período crítico dos bilíngues ocorre na mesma época que os monolíngues. Contudo, outros estudos apontam que os bebês bilíngues levam mais tempo para estabelecer as categorias fonéticas de L1. Na sequência, há o quadro, né, ilustrativo de cada etapa apresentada do período crítico individual. Eu achei interessante, eu até pedi algumas partes dos slides para a Stephanie para ilustrar melhor como foi colocado as explicações dela. Aqui ela apresentou, né, o quadro, usando aqui as etapas de um período crítico individual, as linhas preenchidas, período crítico, as pontilhadas são as variações dos períodos críticos por manipulação, setas, o efeito cascata, caixas coloridas, etapas do desenvolvimento perceptivo. Em conclusão, os autores usam uma metáfora da porta trancada, perdão. Se você tiver a chave, você destranca. Faz refletir sobre a abertura dos períodos críticos. No segundo paper, a Stephanie apresentou, né, uma visão diferente do primeiro, de acordo com os autores. O multilinguismo é o resultado de um mundo globalizado. Ela até deu exemplo do Canadá, que, apesar de ser no mesmo país, há pessoas que têm a língua oficial o inglês e o francês. Também acho que ela citou os Estados Unidos como exemplo também. O contexto multilinguismo requer um processamento mental e neurobiológico variável. O campo de estudo da Second Language Acquisition entende-se por processo via ensino e uso de línguas adicionais, explicar os processos linguísticos e rendimentos de aprendizado, caracterizar forças linguísticas e não linguísticas que criam o aprimoramento de ambos os processos. Só um minutinho, gente. Assim. Os autores propõem uma expansão interdisciplinar em uma sociedade multilinguista. O ponto principal que o paper apresenta é a aquisição da segunda língua, que deve responder à necessidade das pessoas que vivem com mais de uma língua. Foi apresentado um framework, né, fazendo essa ilustração, micronível, que é um indivíduo por ele mesmo, representação da linguagem baseada no uso e experiência, mesonível, interação, meio como círculo de convivência, macronível, crenças e valores sociais, inclusive até o Leonardo havia colocado também alguns exemplos a respeito dessa parte, e também a Stephanie fez esse complemento. Os autores exemplificam 10 exemplos aqui das competências linguísticas, né? 10 pontos, competências linguísticas como complexas, dinâmicas e holísticas, aprendizagem linguística com aprendizado semiótico, aprendizado linguístico como situado e atencional e socialmente limitado, o aprendizado linguístico como multimodal, embodied, corporificado e culturalmente mediado, variação individual e mudança no coração da aprendizagem linguística,
Literacia, inclusive, a professora fez até uma fala em relação explicando sobre a literacia, que traz como uma informação de que o indivíduo ele não somente aprende, mas ele também aprende também. Não é mais do que uma alfabetização, mas também tem um posicionamento político. É isso mesmo, professora? O que seria literacia? Sim. Aprendizagem linguística como identidade de trabalho, poder agentivo e transformador como meios e objetivos de aprendizado linguístico, ideologias permeando todos os níveis, emoção e afeto importam em todos os níveis. Objetivos da proposta do paper: avançar no ensino de entendimento de aprendizagem, promover o desenvolvimento de pesquisa em SLA, funcionar como plataforma de soluções práticas, inovadoras e sustentáveis, melhorar a comunicação para atingir mais pessoas. Em conclusão, segundo os autores, o processo da linguagem é complexo, contínuo, multifacetado, envolve interação e dinâmica em 3 níveis de atividade social. Macro, linguagem é experiência. Médio, aprendizagem é adaptação ao meio. E macro e biologia, fator no aprendizado de línguas. Pode-se considerar um contexto social e multilinguístico contemporâneo. O bilinguismo traz vantagens cognitivas em crianças e adultos, benefícios econômicos e sociais. Para os autores, a linguagem envolve emoção, cognição, experiência, consciência, cérebro, sociedade, interação, cultura. Contribui para o desenvolvimento inovador e sustentável dos aprendizes de linguagem adicional em um mundo multilinguístico.